Olá, graças e paz a todos. Eu sou Rafael Silva, este é o canal Defendendo as Escrituras e estamos aqui em mais um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês um breve pensamento, uma breve reflexão que tive nos últimos dias, baseado em algumas notícias, alguns artigos, fatos e também alguns acontecimentos que estão circulando por aí nas redes e nas mídias sociais. Bom, lembrando que o vídeo é especulativo, não quero em nenhum momento afirmar que vai acontecer o que eu vou apresentar aqui para vocês, porque é baseado em um pensamento baseado em alguns acontecimentos. E também é um vídeo especulativo, quando tratamos de especulações, para não dar brecha ou qualquer espaço para aquelas pessoas que gostam de fazer reagindo de outros vídeos e cortam falas fora do seu contexto para então ganhar alguma visualização diante de algum vídeo apresentado sobre determinados temas, tá certo? Bom, antes porém de analisarmos esse breve pensamento, eu gostaria de realizar a leitura de Salmo de número 2. Somente os 3 primeiros versos. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Primeiramente, o que nós devemos entender sobre o Salmo 2? Ele é um resumo de Daniel, mostrando que apesar de ter nações grandiosas, potências mundiais, nós devemos entender que Deus está infinitamente acima desses reis, desses governantes, e que nada foge do controle dele. Ele permite que as coisas aconteçam para que sua vontade seja cumprida e no final ele venha a ser glorificado. Mas apesar de entendermos isso pelas escrituras que Deus é soberano, a própria escritura sagrada dizem que existe um complô entre as nações. Existe um grêmio, um grupo de governantes que arquitetam planos contra o Senhor. E não fique você pensando que estes homens estão pegando Deus de surpresa, porque Deus sabe da existência deles, Deus tem conhecimento deles e permite que eles venham agir por determinado tempo, para que Deus venha, no final de tudo, quando o trem desgovernado desses homens cair no precipício e o seu castelo ruir, Deus venha mostrar que ele sim é soberano e que somente o projeto, os seus planos e as suas palavras permanecem. Bom, o que nós devemos entender aqui sobre o Salmo de número 2? Primeiro, olha, porque se amontinam as nações, se reúnem. Essa palavra amontinar aqui, a gente vai encontrar na Septuaginta enfurecer, porque se enfurecem as nações. Mas o termo mais apropriado aqui é fazer tratado, ou então formar aliança. Então, por que formam aliança as nações contra o Senhor? Porque as nações estão formando tratados contra o Senhor. O Salmo diz, olha, e os povos tramam em vão. Por que em vão? Porque é inútil qualquer projeto humano ter qualquer reação ou efeito contra Deus. Deus é indestrutível, não tem qualquer força que venha bater Deus de frente. O que acontece? Nós entendemos que a vinda do antimessias, no caso do anticristo, ela vai acarretar muitas coisas. Muitas pessoas vão tentar matar o anticristo sem êxito algum. Por quê? Porque ele vai ser um homem muito poderoso, muito forte, vai ter um poder político, vai ter poder militar, poder econômico, tecnológico, enfim, todos os recursos mundiais vão estar a favor do anticristo. Então ele vai ser, entre aspas, onipotente. Será que o anticristo ele vai conseguir bater Cristo de frente? Visto que ele vai apresentar em forma humana, e lembrando que o anticristo escatológico, o derradeiro, não é simplesmente uma operação, como muitos dizem, não é simplesmente um acontecimento, é uma pessoa maligna que vai de fato trabalhar a favor de Satanás para que o projeto do mal venha a ser executado. Aí as pessoas têm a figura do anticristo, um homem super poderoso. Infelizmente a igreja moderna, a geração de crentes de hoje, elas têm na mente que o diabo é poderosíssimo e que Deus e o diabo estão travando um duelo constante por um possível trono e que estão jogando numa partida de jogo de futebol e 45 do segundo tempo, que aquele que fizer o gol primeiro ganha. Não é assim.
Deus está infinitamente além. Deus, ele é imbatível, todo-poderoso, indestrutível, e Satanás, seus demônios, qualquer força humana, direta ou indireta, não tem qualquer efeito contra Deus. Aí nós vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Para você cristão que acha que Deus e o diabo estão no confronto mortal por um trono. Diz que quando Cristo vir sobre as nuvens com grande poder e glória, sabe como ele vai destruir o anticristo? Com um sopro da sua boca, mostrando que ele sim é poderoso, ele sim governa da melhor maneira para que os seus planos venham a ser concretizados. Aí as escrituras dizem, não, existe um Deus soberano, mas também existe um complô entre as nações. Rafael, você não pode falar isso porque isso é coisa de terraplanista. Rafael, você não pode falar isso porque isso é coisa de conspiracionista e negacionista, que nega tudo, não acredita em nada e faz as suas fórmulas aí contra o governo, contra qualquer... Não é bem assim. Por quê? Porque as escrituras estão dizendo isso. Lázaro, você acredita na maçonaria? Sim. Maçonaria, Illuminati, Nova Ordem Mundial, você acredita? Pois olha, quando surgem os terraplanistas aqui e dizem, olha, hoje nós vamos falar sobre tecnologia 5G, inteligência artificial, Imortalidade. Qual? Imortalidade. Imortalidade. Inclusive, tem um projeto do anticristo que é justamente para ele ser imortal. Obviamente não é o seu corpo imortal, mas transferir a sua memória, transferir os seus pensamentos, toda a sua vida, a sua volição para um servidor que muitos estão dizendo que vai ser a imagem do anticristo, podemos falar sobre isso posteriormente, para ele nunca morrer, para ele nunca ser destruído, a semelhança de uma máquina. Quem já assistiu O Exterminador do Futuro, Transformers, esses filmes aí que a máquina está dominando? Qual aquele outro filme? Upload. Qual? Acho que é Upload. Upload. Fala que vai fazer o humano virar holograma. Isso, tá vendo? Então, eles estão nos bombardeando com informações, mostrando que assim será o futuro, e apresentam a tecnologia favorável a isso. E o que acontece? As pessoas gostam. A humanidade gosta desse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que ela gosta, essa tecnologia está escravizando o homem. E o que acontece? O anticristo ele vai vir? Vai ser poderoso, vai ter muito poder, muita autoridade, mas ele não é nada contra Cristo. Mas aí quando nós terraplanistas afirmamos tecnologia a favor da nova ordem mundial, inteligência artificial, tecnologia 5 e 6G, Illuminati, maçonaria, nova ordem mundial, era de aquário, e por aí vai, sociedade secreta, as pessoas dizem, sou conspiracionista, sou negacionista, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Então respeito seu direito de voto, obviamente, mas nós devemos entender que as coisas não funcionam da forma que nós pensamos. Ou melhor, as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. E as coisas não vêm a este mundo, as coisas que acontecem neste mundo não acontecem da forma que realmente são. Existe aqui atrás dos bastidores, existe aqui atrás das cortinas, um sistema colocando cada peça do quebra-cabeça no seu respectivo lugar, movendo as peças do xadrez para ser apresentado para mim, para você nesse mundão aqui, como eles querem apresentar que as coisas estão correndo. Não, a saúde está um caos, não, mas nós devemos apresentar a saúde um sucesso. A nova cirurgia, a nova operação que foi um sucesso. É isso que nós devemos apresentar para as pessoas, mas nós não podemos apresentar quantas pessoas serviram de cobaia para essa operação ser bem sucedida. Então eles só apresentam o lado bom. E infelizmente a grande massa da humanidade acredita. E o pior é que a grande massa dos cristãos acreditam nessas coisas. Mas nós não podemos falar, porque isso é coisa de conspiracionista. Você não pode falar isso porque isso é coisa de terraplanista. Então aí o Salmo de número 2 vai dizer: porque se amontinam as nações
ou seja, fazem tratado, e os povos tramam em vão. As escrituras fazem questão de mencionar que é em vão, porque não tem efeito contra Deus. Não note que o vão aqui, o em vão aqui, não é que os planos deles não darão certo. Irão funcionar por um determinado tempo. Eles terão sucesso por um determinado tempo. Mas o em vão aqui que o texto quer mencionar é que não tem efeito contra Deus, que eles não podem atingir Deus. Aí eu te pergunto, quando você, vamos colocar aqui, fazer uma ilustração. Você está em uma situação onde um homem muito mais forte que você quer te agredir. O que você deve fazer? Deve buscar o ponto mais fraco desta pessoa para vencê-lo. Aí eu te pergunto, os governantes da terra são mais fortes que Deus? Não. Eles vão buscar um ponto acessível de Deus para atacar. Já que eles não podem atacar Deus, eles vão atacar o representante de Deus aqui na terra. Eles vão atacar o embaixador de Deus aqui na terra. Eles vão atacar a constituição de Deus aqui na terra, que é a sua igreja e as escrituras. Você acha que é de hoje que eles estão querendo destruir, deturpar as escrituras? Não. Isso aqui, olha, esse livro sagrado aqui, que atravessou os séculos, vem incomodando muita gente há muito tempo, principalmente os governantes, principalmente os reis da terra. Aí assim, o que acontece? Quando Deus se enfurece e derrama a sua punição sobre os homens ímpios, esses homens eles ficam tão enfurecidos contra Deus, e mais enfurecidos ainda porque eles não conseguem atacar Deus, então eles despejam a ira deles sobre os cristãos. No último vídeo, em um dos vídeos que eu postei aqui, falei sobre perseguição. O sangue dos cristãos foi o sangue mais derramado ao longo da história. Em 2000 anos de história, o sangue de cristãos foi o sangue mais derramado ao longo da história. Ultrapassou dos judeus. Por quê? Porque isso reflete a ira dos ímpios contra Deus. E eles não podem atacar Deus e atacam a sua igreja. Olha, verso 2. Os reis da terra tomam posição, mostrando que eles são colocados nos governos, não porque você e eu votamos neles, não porque nós saímos com a bandeira dos nossos partidos. Eu digo nós, eu exclusivamente não faço isso, sou apartidário, apolítico e não defendo partido político nenhum, tanto que eu faço questão de mencionar que não existe partido de direita. Essa ideia de que Bolsonaro é de direita é uma falácia, porque o único grupo, partido de direita de fato que existe, ele é místico, que se trata da Igreja de Cristo. É o único partido que vai, entre aspas, partido, grupo, que vai defender exclusivamente os preceitos de Deus. Esse é o partido de direita. Aí eu te pergunto, qual é o partido, entre aspas, que é contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra racismo, que é contra feminismo, que é contra qualquer outro tipo de corrupção? A igreja. Aí assim, os outros partidos não. Tem um que defende a legalização do aborto, das drogas, e por aí vai, do incesto. E a igreja é contra isso. O que o grupo do Bolsonaro é? O partido de Bolsonaro é? Ele é a esquerda da esquerda. Ele é contra o PT, obviamente, mas ele está em uma oposição à esquerda. Ele é a esquerda da esquerda do PT. E ele bate de frente com o PT, mas eles estão todos no mesmo grupo. Eles estão todos no mesmo complô. E assim, e as escrituras dizem, os reis da terra tomam posição, estão sendo colocados cada um no seu respectivo lugar para esse projeto dar certo. Sabemos que existe uma agenda global até 2030 e sabemos também que essa agenda está funcionando perfeitamente e que irá começar a acontecer coisas estrondosas, terríveis a partir de 2023. Eles já vinham dizendo isso há cerca de 4 anos. E o que acontece? As escrituras ainda dizem, e os governantes conspiram unidos, mostrando que todas as nações estão neste complô. Não existe essa questão de direita e de esquerda, eu já mencionei aqui, de ditadura, de democracia. Estão
todos unidos, os governantes, as escrituras dizem, os governantes tramam unidos, conspiram unidos, e assim, eles querem nos fazer acreditar que a Rússia e Estados Unidos não se dão bem, que a China e Estados Unidos não se dão bem, a Coreia e Estados Unidos não se dão bem, estão todos unidos. O que é apresentado é a ordem pelo caos, já venho dizendo isso, eles primeiro colocam o caos, colocam as guerras, os rumores de guerra, lançam suas pestes, suas pandemias, lançam caos para depois vir a ordem, para depois eles colocar tudo no lugar, tirar a parte ruim, varrer a parte ruim da terra, a parte mais fraca, aquela que vai dar menos despesa e dar menos trabalho para os governantes, para então eles ficarem com as pessoas mais espertas, as pessoas mais inteligentes, para ajudar a ordem crescer. O que a bandeira do Brasil diz? Ordem e progresso. Ok, mostrando aqui onde há ordem, há progresso. Não existe progresso sem ordem. Aí vem o lema da nova ordem mundial, dos Illuminati, da maçonaria, que é o quê? A ordem pelo caos. Se não tiver caos, se não tiver desordem, se não tiver pandemias, não vai ter a ordem. E sem a ordem não vai ter progresso. Continuando. Eu estou fazendo a introdução. Não cheguei ainda na minha reflexão. Tá certo? E os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é ungido? Cristo. Daniel apresenta isso, que inclusive lá também no capítulo 9 mostra os governantes conspirando contra Cristo. E diz assim, olha, façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas, mostrando que as nações estão presas. É o que está escrito em Apocalipse 20, que temporariamente Satanás também está preso. Não com algemas, com correntes, mas ele está impedido de agir como ele agia antes da propagação plena do Evangelho. Antes ele seduzia, tentava e enganava as nações. Agora ele está preso porque o Evangelho está abrindo os olhos de todas as pessoas. E onde o Evangelho chega, essas pessoas que de fato foram convertidas a Cristo, elas não podem ser enganadas novamente. É impossível que uma pessoa que tenha recebido o Evangelho, genuinamente se convertida, ela volte para o caminho de trevas. Porque Cristo a salvou e não existe uma força, alguém mais forte que Cristo para tirar essas pessoas, esses cristãos de Cristo, a ponto de fazê-las perecer. Então assim, o que acontece? Existe complô mundial? Não, isso é coisa de terraplanista. Se fosse um vídeo voltado para questões que envolvessem terra plana, não, isso é conspiração. Segundo as Escrituras, existe uma conspiração? Os governantes conspiram unidos. Segundo as Escrituras, existe um trama mundial, um grupinho mundial dos chefes e cabeças de nações, porque se amontinam as nações, fazem tratados às nações. Segundo as Escrituras, existe direita e esquerda? Não, existe um grupo só, olha, conspiram unidos contra Deus e contra o seu ungido. Bom, baseado em tudo isso aí, o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, eu estava refletindo um dia desses e novamente a Rede Globo metida no meio, e sabemos da podridão que é a Rede Globo e quanto ela vem ensinando e doutrinando as famílias, o quanto que a Rede Globo vem ensinando as crianças, mas ensinando o lado ruim, ensinando a viver da maneira ruim, tá certo? Então quando você liga a Rede Globo aí na sua casa, é como se você drenasse todo o esgoto aí da sua cidade e despejasse na sala da sua casa, e você ainda se atolando, se lameando com esse esgoto, com essa podridão. Isso é o que a Rede Globo vem transmitindo. E assim, eu vou fazer um breve roteiro aqui para vocês, para a gente entender. O que nós vimos nos últimos 15 anos aí da história aqui no Brasil? Um governo ditador, o PT. E o PT, ele faz parte de um projeto comunista. O que significa isso?
que no mundo inteiro, esse mundo inteiro é comunista. O mundo inteiro é comunista e ele se divide em partidos. O comunismo, as bandeiras vermelhas, se dividem em partidos. E o partido comunista que foi enviado aqui para o Brasil foi o PT. Lá no golpe de 64, antes disso, Lula já tentou a presidência, mas inutilmente. Até que chegou o momento certo para ele liderar. E assim, aí o Lula tentou, o representante do Partido Comunista aqui no Brasil conseguiu, se assentou na presidência, um comunista na presidência e um ditador na presidência. As pessoas, não, Hitler que era ditador, aquele nazista, porque ele matava, ele maltratava, ele fazia experiências e ele era o ditador. Aí eu te pergunto, o que é um ditador? É uma pessoa que ele dita tudo, ele dita as normas, ele escraviza as pessoas através das suas palavras. Ele tem um poder de persuasão incrível. Hitler tinha esse poder de persuasão, de oratória, de eloquência terrível. Ah, Rafael, então você tropeçou no ponto, porque Lula não teve, certo? Lula não sabia se apresentar, se comunicar adequadamente. Mas o Partido Comunista é estrategista. Ele vai dar para as pessoas aquilo que elas querem, para elas ficarem debaixo de uma escravidão prazerosa. Aí o Partido Comunista, PT aqui no Brasil, ele foi dando o que para as pessoas? Escravizando as pessoas através de vales, Bolsa Família, tirando a vontade das pessoas de trabalhar para então elas ficarem escravizadas através do ganho, do benefício das verbas vindas do governo. E assim, não estou dizendo que é errado essas coisas, tá certo? Você que recebe é seu, o dinheiro é seu, o benefício é seu, porque você trabalhou, tem a necessidade, precisa desse dinheiro. Entretanto, o comunismo, o partido ditador, o PT aqui no Brasil, escravizou muita gente com isso. Escravizou muita gente com isso, porque elas estavam recebendo, ganhando, tendo benefícios sem trabalhar, obviamente. Tanto que a taxa de emprego foi só caindo. Ok, aí surge a oposição. A esquerda da esquerda, que todo mundo acredita que é direita, Bolsonaro. Bolsonaro, ele diz, não, quando eu vi a Dilma ganhando na última eleição, eu disse, na próxima eleição eu vou me concorrer à presidência. Ele pensando, disse que estava sentado na sala de sua casa e disse isso. Bom, e ele veio, ganhou, e o que acontece? Teve algumas mudanças, obviamente. E o PT antes, ele tinha as mídias a seu favor, principalmente a Rede Globo. Aí o que acontece? Para sustentar a sua posição, o PT pagava a Rede Globo para fazer as propagandas dele, do seu partido. E assim, quem pagava na verdade era você e eu, nosso dinheiro, do imposto, do arroz, do feijão. Os impostos eles vêm sempre sobre necessidades básicas. Olha, o que está escrito em Apocalipse? Eu venho dizendo isso há muito tempo para as pessoas. Que chegará um tempo, ou já chegou na verdade, e a tendência oscila muito, entretanto, em um momento vai estabilizar um tempo, os preços dos alimentos vão estabilizar, a ponto dos alimentos custarem cerca de 7 a 8 vezes mais do seu valor comum. Ou seja, Apocalipse diz um quilo de trigo por um dia de serviço, ou o trigo, lembrando que o trigo é um cereal mais caro, ou 2 trigos de cevada, que é um cereal mais inferior, pelo mesmo dia de trabalho, 8 vezes mais do que é o valor comum. Ou seja, você vai ter que trabalhar o dia inteiro para comprar 1 quilo de coisas básicas. Isso é uma inflação, isso é o imposto do governo cobrando sobre nós nas nossas necessidades básicas. Então, quando você paga mais caro no arroz, no feijão, na gasolina, coisas que você precisa, olha, gás de cozinha, água, energia, alimento, ele sobe o valor altíssimo para nós que produzimos aqui, mas para o pessoal lá fora eles vendem a 37 centavos, 50 centavos, R$1.
e nós pagamos 30, 50, 100 reais nos nossos próprios produtos. E assim, o PT, ele pagava com o nosso dinheiro a Rede Globo, para a Rede Globo fazer propaganda para ele. Aí chegou o governo Bolsonaro e cortou a mamata, certo? Cortou a vida boa que essas emissoras, principalmente a Rede Globo, tinha. Não ficou você pensando que a Globo odiava o PT, que eles eram assim. TV comunista, partido comunista. E o que acontece? Aí Bolsonaro cortou. Ok, nós somos a oposição. E cortou a verba que a Rede Globo ganhava do PT, do Partido Comunista, que fazia a propaganda dele aqui. Aí o que acontece? Como o Bolsonaro ele começou a ter uma certa influência e o PT cada vez sendo mais rebaixado, cada vez mais esquecido, sabe o que aconteceu? A China, que é a grande mãe aí, do berço dos partidos comunistas espalhados pelo mundo, ela acabou comprando a Rede Globo e a Band. Acabou comprando essas duas emissoras e não é à toa. Não é à toa, por quê? Porque ela precisa de canais com grande influência e grande audiência para fazer a propaganda do seu partido. Rafael, mas quem ela está querendo representar, fazer propaganda de quem aqui no Brasil, se é o governo de Bolsonaro que está no poder? Mas ela vai fazer o partido para o líder que ainda vai surgir. Quem pode ser esse líder? Pode ser o PT, o próprio Lula, surgindo aí, de repente, e governar novamente com o apoio da grande mídia. Quem pode ser também? Pode ser outro governante, comunista também, ou pode ser o próprio Mourão, porque Mourão é comunista. Ele está já no 33º grau da maçonaria, ou seja, já está lá praticamente, é um dos cabeças. Aí olha, fiz algumas anotações básicas aqui. As emissoras de televisão Globo e Bandeirantes cederam o domínio de produção de conteúdo à estatal comunista China Media Group, braço midiático do Partido Comunista Chinês, ou seja, através desse braço midiático, dessa principal fonte de transmissão da China, a Globo e a Band vai passar, a transmitir mais propagandas tendenciosas, conteúdo tendencioso, vai apoiar muito mais a China, que é o Partido Comunista, dizendo que ele está em primeiro lugar do mundo na economia, é o melhor lugar para se viver. E você vai ver muito a Globo e a Band fazendo isso. O que aconteceu com o Datena? Virou a casaca, como todo mundo está dizendo aí. Antes amava o Bolsonaro e era Bolsonaro para cá e para lá. Agora ele está rejeitando o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não pode mais falar mal de Bolsonaro se quiser apresentando jornalismo na Band. Porque a Band agora é da China e a China é comunista. Olha, em 2019, o grupo chinês, em novembro, bem no início lá do surto do coronavírus lá em Wuhan, em 2019, por falar em coronavírus, olha para você ver. Potências como Estados Unidos, Espanha, Itália, elas estão em um grande caos econômico, e a China, que sofreu tanto no início com o corona, já está por cima novamente. A China, que sofreu muito com o coronavírus, já está lá tranquilo, não escuta-se mais falar do surto do coronavírus na China. Por quê? Muitos estão dizendo que foi uma estratégia chinesa para alavancar sua economia. Em 2019, o grupo chinês assinou contrato de cooperação com as emissoras para a compra de espaços editoriais, propagandas, participação em novelas, troca de atores, jornalismo e a produção e compartilhamento de conteúdos de televisão. O acordo com a Globo inclui serviços de internet 5G. Tá certo. Aí o que acontece?
Você vai ver muita Globo e a Band falando sobre a China agora. Nossa, a China é o melhor lugar para se viver. Não, a China está no ranking, no número, é o número 1 da economia. A China, todos querem fazer alianças e tratados com ela de importação e exportação. E você vai ver muito a Globo e a China e a Band falando muito sobre a China a partir de hoje. E o que acontece? Os governantes também estão se aliando com a China. Os governos, olha, o Witzel, muitos dizem que não, ele é tranquilo, ele apenas quer o melhor para o Rio de Janeiro. E Dória, que todo mundo também está dizendo que é o melhor para São Paulo, e nós estamos vendo aí. Eu vou deixar uma pergunta aqui, se você quiser comentar aí, deixar abaixo nos comentários sua resposta, pode ficar à vontade. Olha, o que o Dória está fazendo em São Paulo é ou não uma ditadura? O que o Dória está fazendo em São Paulo está quebrando ou não a Constituição? Aí eu te pergunto, o que o Dória fez agora nos últimos dias? Aqui, ó. No site Globo.com, na aba de negócios, olha, governo de São Paulo abriu escritório voltado a negócios em Xangai, diz Dória. Dentre esses programas e que beneficia diretamente o setor agropecuário paulista, Dória citou investimentos em rodovias, hidrovias e também na hidrovia Tietê-Paraná, uma nova malha ferroviária no estado e 28 aeroportos regionais, além de saneamento básico e tecnologia. Abre aspas. Tudo isso no prazo de 4 anos, tudo financiado pela China. Fecha aspas, palavras de Dória. Sabe o que significa isso? Que Dória está vendendo São Paulo para a China. Se a China está financiando tudo isso, isso é da China. Esses 28 aeroportos, a hidrovia Tietê-Paraná, as novas ferroviárias, o sistema tecnológico que está vindo, é a forma desse Partido Comunista se infiltrar aqui. Agora, o que acontece? Você acha que ele está querendo se infiltrar aqui apenas para negócios? Igual o Dória diz aqui, olha, nossa, são apenas negócios, o governo de São Paulo abriu um escritório voltado a negócios em Xangai. Não, eles querem assumir o Brasil. O comunismo, igual lá, olha, na China, Xi Jinping, não, ele foi o grande sucessor de Mao Tse Tung. Aí você vai pesquisar quem é Mao Tse Tung. Você vai ver se ele foi ou não um ditador. Se você vai ver se o Jinping é ou não um ditador, baseado no sistema de governo dele. E assim, eles querem isso para o Brasil aqui também. O Lula queria isso aqui para o Brasil. Queria transformar o Brasil em ditadura. E o que acontece? Como eles perderam, o comunismo aqui no Brasil perdeu o espaço midiático para influenciar e transmitir suas reportagens, para fortalecer o seu partido, o comunismo aqui no Brasil, o que acontece? Eles compraram a China comprou as principais emissoras para dar um gás novo nas suas propagandas comunistas, para quando surgiu o governante comunista aqui no Brasil, ditador aqui no Brasil, ter o apoio total das mídias mais influentes. E assim, Rafael, quem pode ser esse governante? Olha, para que isso venha a acontecer, Bolsonaro precisa sair, certo? Obviamente. E Bolsonaro ele pode sair através de um assassinato. Isso aí é um dos mais, o segundo mais provável. A primeira é que ele pode se renunciar, igual o Bento XVI lá. Bento XVI renunciou, e todos nós sabemos, porque ele não concordou em cumprir a agenda global, e então o Papa Francisco assumiu. O Papa Bento XVI ele tinha duas opções: ou ele executava os planos da elite global, coisa de terraplanista, ou ele aceitava fazer parte desses planos para que a agenda global funcionasse, ou ele renunciava. Se ele quisesse permanecer no papado sem cumprir os projetos para o andamento da agenda global, ele seria descartado, seria mais uma carta fora do baralho.
ou teria um infarto, ou desapareceria, ou algo assim. Então, ou Bolsonaro renuncia, ou ele assume fazer parte dessa agenda global, que na minha opinião já está sendo, ou ele é assassinado, certo? Aí quando ele sair fora, quando ele for descartado, quando ele já ter cumprido o papel para que ele foi designado aqui, quem você acha que vai assumir aqui no Brasil? O vice dele. Quem é o vice de Bolsonaro? Mourão, que é... Vou deixar a pergunta aí. Mourão é ou não comunista? Mourão é ou não um comunista? Aí o que acontece? Com o governante comunista no poder, com a principal rede de transmissão, as mídias comunistas no poder, sendo financiado pelo principal país comunista do mundo, que aliás é uma das maiores potências militares mundiais, se não me engano é a terceira, Estados Unidos, segunda, então até entre as três, Estados Unidos, Rússia e a China, são essas três. Então assim, tudo indica que teremos um período de dores aí pela frente. Por que, Rafael, você está dizendo isso? Porque o Salmo de número 2 diz que estes homens estão contra o Senhor, o Deus dos céus. Pergunta, eles podem atingir o Senhor, Deus dos céus? Não, eles podem atingir a igreja, eles podem perseguir a igreja. Aí eu te pergunto, a China, ela persegue ou não os cristãos? A China, que é comunista, ela persegue ou não os cristãos lá no país dela? Os cristãos se reúnem nas casas, porque não tem o privilégio e a honra que nós temos a oportunidade de cultuarmos a Deus livremente, como nós temos aqui de maneira aberta. Lá eles são perseguidos e mortos. Então, se um país comunista se infiltrar aqui no nosso país, tendo as mídias e redes sociais e as transmissões, as emissoras de televisão a seu favor, com o governante ainda no poder comunista, eu tenho que te dizer que o futuro dos cristãos é promissor. Será um futuro de perseguição, de muita dor e mortes. Será um futuro de muita perseguição para os cristãos. E assim, lembrando que é uma especulação isso, baseado nestes acordos, baseado nesse escritório de negócio que São Paulo abriu para a China, apenas para negócios, diz Dória, baseado nas obras que estão sendo vendidas, quer dizer, financiadas pela China, e por aí vai. Então assim, tem muita gente desacordada, muita gente desatenta, muita gente acreditando que o mundo é essas mil maravilhas. Mas essas mil maravilhas é o que os que estão aqui atrás dos bastidores querem, apenas te mostram, tá certo? Se, como o exemplo que eu disse, se eles apresentam uma cirurgia, uma operação que deu certo e fulano de tal foi curado de um câncer inoperável, certo? Mas eles não mostraram quantas pessoas lá no fundo, aqui atrás dos bastidores, precisaram ter em seu organismo o tumor injetado para eles apresentarem depois a operação bem sucedida. Ou você acha que é tudo mil maravilhas? Não, lá atrás dos bastidores eles injetam um tumor para depois de várias e várias mortes, uma que dá certo, eles apresentam um resultado positivo para a população. Aí todo mundo, deu certo, o tumor inoperável agora é operável, certo? Mas lá atrás dos bastidores que está a verdadeira história. Lá que as peças estão sendo colocadas, cada um em seu respectivo lugar. Tá ok? Bom, o vídeo ficou um pouco longo e acredito que não era para ficar tão exaustivo, tão maçante assim. Entretanto, estão aí algumas informações para você analisar, para você pensar e entender que, apesar de os governantes estarem em um complô mundial, uma conspiração mundial, Deus está acima de todos eles. Então nós não devemos confiar
nos homens, nós devemos confiar no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja força está no Senhor. Assim diz Jeremias. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Graça e paz.